E aí, galerinha, tudo bom? Vamos continuar aqui nessa parte de citoplasma, né? Nosso módulo de citologia, segunda aula de citoplasma, tá bom? Bem, essa aula de agora a gente vai tratar de organelas membranosas. A gente falou aula passada de organelas não membranosas, ribossomos, centríolos, citoesqueleto, tá certo? E vamos tratar agora de organelas membranosas. Então, olha para cá, se liga aí. Olha para o quadro. Vamos lá. Seguinte, pronto. Você tem agora o retículo endoplasmático. Você tem o retículo endoplasmático rugoso e você tem o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Bem, qual é a diferença entre o que é, na verdade, o retículo endoplasmático? Né? Um conjunto de canais, de bolsas membranosas, tá certo? Que ficam em torno da célula toda, na verdade. Transporta todo tipo de substância, principalmente proteína, tá bom? Então você tem o rugoso, você tem o liso. Qual é a diferença do rugoso para o liso? O rugoso, ele tem alguns ribossomos aderidos à sua face externa, enquanto o liso ele não tem esses ribossomos, tá certo? Vê só, ele está falando aqui ó, que o rugoso faz a síntese de proteínas e certos lipídios. Na verdade, são muitos poucos lipídios que são formados no rugoso. É quase nada, tá certo? Predominantemente são proteínas produzidas no rugoso. O liso, ele serve para duas coisas. Para produzir lipídios, aí sim, em grande quantidade, e para o processo de desintoxicação celular. 75% das drogas que o organismo ingere, tá certo? 75% dela vai ser liberado, vai ser desintoxicado, vai ser destruído aqui no retículo endoplasmático liso. Tá bom? Beleza? Vê só, galerinha, preste atenção aqui. Deixa eu só passar aqui para você ver algumas imagens do retículo endoplasmático liso. Vê? Pronto, agora sim. Tu tá vendo aqui, ó, as membranas do retículo endoplasmático rugoso. Tu tá vendo aí os ribossomos. Tu tá vendo também que esse retículo endoplasmático rugoso, ele tem continuidade com o núcleo, né? Ele sai do núcleo da célula e vai até essa parte aqui lisa. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem continuidade com o retículo endoplasmático liso. A ideia seria que as proteínas fossem produzidas pelo rugoso, fossem armazenadas e transportadas pelo retículo endoplasmático liso. Olha essa outra imagem aqui dele. Ó, mais bonita, né? Vê só aqui, ó. O retículo endoplasmático rugoso, tu tá vendo aqui, né? Ele tem uma continuidade com a carioteca, né? Com o envoltório nuclear. Posteriormente a ele eu tenho o liso, que não está desenhado. Ah, melhor, está desenhado aqui, ó. Aqui o retículo endoplasmático liso. O liso, o REL, o retículo endoplasmático liso, e aqui eu tenho o REG, retículo endoplasmático rugoso ou granular. Tá certo? É só um detalhe aqui, essa imagem do lado, é um pouco mais específico essa ideia, mas eu queria comentar com você rapidinho. O interessante notar, quero que você olhe para mim, é melhor isso no olho. Olha para cá, vê só. Presta atenção. Essa ideia aqui é o seguinte. O retículo endoplasmático rugoso, ele é classificado como rugoso por causa do ribossomo aderido à sua face externa. Tudo bem, até aí você já sabe, desde sempre é a coisa mais fácil do mundo. Mas uma informação que talvez seja nova para você é que, na verdade, esses ribossomos não ficam fixados na face externa do retículo endoplasmático rugoso o tempo todo sem parar. Isso é mentira. Tá certo? Ele só vai ser fixado à membrana plasmática do retículo endoplasmático rugoso, esses ribossomos, quando eles tiverem que produzir proteínas e armazenar as proteínas dentro do retículo endoplasmático rugoso. Fora disso, eles ficam liberados, soltos no citoplasma. Tá bom? Então existe lá um peptídeo sinal, existe uma combinação molecular que vai puxar esse ribossomo, fixar ele à membrana plasmática da célula, a membrana externa do retículo endoplasmático rugoso, e lá dentro eu vou guardar minha proteína. Só tem um detalhe para você, vê só. Existem duas formas da célula produzir proteína, através do retículo endoplasmático rugoso e através dos polissomos. O que são polissomos, Tiago? São conjuntos de ribossomos, tá certo? Unidos com um único RNA mensageiro. Geralmente os polissomos, que daqui a pouco eu desenho para você aqui no quadro, tá certo? Eles servem para a produção de proteína interna. Então as enzimas da célula, as proteínas estruturais da célula. Já o que o ribossomo, o que o retículo endoplasmático rugoso produz, a tendência é jogar isso para exportação. São proteínas utilizáveis fora da célula, tá bom? Então olha para aqui, para essa imagem aqui, ó.
Vê só. Preste atenção nessa ideia aqui. Deixa eu limpar o quadro para você ver. Por exemplo, essa célula aqui é uma célula acinosa. É uma célula chamada de ácido pancreático. Formato mais ou menos triangular. Essa célula. Tá bom? Beleza? Tu vai ver aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso, tu vai ver as vesículas saindo com a célula aqui, ó. Perdão, com as proteínas aqui. E ele vai liberar essas proteínas. Essa proteína que está sendo liberada, que vai ser uma enzima, por exemplo, ela foi produzida pelo retículo endoplasmático rugoso. Mas as proteínas podem ser produzidas também aqui, ó, pelos polissomos, né? Que eu falei para você agorinha. Um RNA mensageiro único e vários ribossomos aqui. Beleza? Esse polissomo, isso aqui serve geralmente para importação. Então são proteínas produzidas para o interior da célula. Deixa eu apagar aqui para você e passar o próximo slide para que você veja melhor essa ideia. Tá bom? Pronto, aqui ó. Retículo endoplasmático rugoso já foi, retículo endoplasmático liso. Vê só as funções do liso, meu velho. Presta atenção. Produção de fosfolipídio e esteroides. Desfosforilação da glicose na glicogenólise. Esqueça isso, o Enem não cai isso não. Tá certo? Desintoxicação celular. Isso é importante. Beleza? E controla a concentração de cálcio na contração muscular. Deixe isso para depois. Deixe isso para depois. Tá? Então, ó. Isso aqui é importante. Isso aqui não é muito importante. Isso é importante. E isso aqui também deixa para depois que a gente fala. Tá? Então, olha só. A desintoxicação celular, antibióticos, barbitúricos e álcool. Barbitúricos quer dizer sedativos, analgésicos. Tá certo? Então, essas drogas que nós ingerimos, normalmente, o retículo endoplasmático liso vai desintoxicar isso. Tá bom? Então, a função dele é essa. Desintoxicar o nosso corpo e produção prioritariamente de lipídios, beleza? Tranquilo? Pronto, essa imagem aqui ela é muito elucidativa pra gente, porque vê, ele tá mostrando pra você aqui, ó, uma continuidade do rugoso, tá aqui o reg, com o liso, tá aqui o rel, tá certo? Então as proteínas foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso, foram empacotadas e liberadas pelo liso, e tá aqui essas vesículas saindo, ó, do liso. Essas proteínas vão lá para o complexo de Golgi, que eu vou falar daqui a pouco dele. O que é que faz o complexo de Golgi, Tiago? O complexo de Golgi vai pegar essas proteínas, vai modificar e vai secretar essas proteínas. E aí sim, elas vão ter um outro destino que eu converso daqui a pouco para você. Então observe que o retículo endoplasmático rugoso, ele tem uma continuidade com o liso, tá certo? E o retículo endoplasmático em geral, seja rugoso e liso, ele tem uma continuidade, uma ligação, uma concatenação com outras organelas da célula, tá bom? Beleza? Tranquilo? Na paz? Vamos passar mais um slide aqui, então. Passei demais. Vamos voltar. Retículo endoplasmático liso. Pronto. O retículo endoplasmático liso, galera, ele é um conjunto de bolsas, uma em cima da outra, né? Chama de bolsas lameliformes, né? Essas cisternas que você vê aqui, tá certo? Beleza? E uma bolsa dessa, sozinha, ela recebe o nome de dictiossomo. Dictiossomo. Ou seja, o conjunto de dictiossomos forma essa estrutura do complexo de Golgi, essa arquitetura do complexo de Golgi. Lá nas células vegetais, o complexo de Golgi nem sempre tem esse formato lamelar. Ele fica na forma de vesículas disperso lá no citoplasma da célula. Nem sempre você consegue identificar um complexo de Golgi dessa forma aqui não, tá bom? Beleza? Olha essas outras imagens aqui. Vê só, galera. O complexo de Golgi, ele tem duas faces, e aí eu queria copiar isso para você, porque eu acho que fica mais fácil, mais didático, para que a gente entenda melhor isso aí, tá? Fica assim, ó. Eu vou desenhar aqui uma vesícula de Golgi, só para que você tenha uma ideia. Pronto. O complexo de Golgi, ele tem uma vesícula, uma face por onde entram as substâncias e outra face por onde saem as substâncias. Essa face por onde entra as substâncias eu chamo de face cis do complexo de Golgi. E a face por onde saem as substâncias eu chamo de face trans do complexo de Golgi. Face cis e face trans do complexo de Golgi. Tá certo? A face cis também é chamada de face
formativa, enquanto a face trans é chamada de face secretora, porque secreta, porque libera essas substâncias. Secreta, libera essas substâncias, tá bom? Então essas são as faces do complexo de Golgi. A substância sempre entra pela face cis e a substância sempre sai pela face trans do complexo de Golgi. Beleza? Tranquilo? Voltando aqui, ó. Ele está mostrando para você aqui, ó, a face cis e a face trans do complexo de Golgi, tá? A face cis e a face trans do complexo de Golgi, a face cis e a face trans do complexo de Golgi. As substâncias sempre entram pela face cis e sempre saem pela face trans do complexo de Golgi. Beleza? Na paz? Vamos passar aqui. Próximo slide. Pronto, aquela imagem que eu mostrei para você de uma forma mais bonita, mais elucidativa aqui, mais didática. Veja mesmo. Ó, que é isso? Retículo endoplasmático granular, rugoso, tá certo? O que é isso aqui no cantinho? Retículo endoplasmático liso, tá certo? Beleza? As vesículas estão saindo do liso e indo para onde, minha gente? Complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Certo? Aí Golgi tem três funções básicas. Quais são as três funções de Golgi, Tiago? Armazenar, depois modificar e por último secretar. Você já ouviu falar de glicoproteína? Secretar. Já? Já. Né? Eu já falei tantos lá em glicocálico que a gente falou de glicoproteína, tá certo? Essa glicoproteína, ou seja, esse glicídio, esse açúcar envolvido a proteína, ele é adicionado pelo complexo de Golgi. É o complexo de Golgi que modifica as proteínas, tá certo? Aí saem essas vesículas aqui, ó. Se essas vesículas elas forem se aderir à membrana plasmática da célula e for embora, é uma vesícula de secreção. Mas existem algumas vesículas de Golgi que ficam aqui dentro. E essas vesículas de Golgi passam a ser chamadas de lisossomos. Tá certo? Mas se preocupe não que eu vou falar do lisossomo agorinha. Então entendeu as funções de Golgi? Entendeu o que o Golgi faz? Entendeu, né? Que bom. Vamos passar agora para o próximo slide. Isso aqui são apenas as situações de modificação de Golgi, tá? O acrossomo, por exemplo, que fica aqui, ó, na ponta do espermatozoide, que tem enzimas, né, que trabalham no processo de fecundação, é uma modificação de Golgi, tá certo? Aqui ele mostra o processo, você pode olhar com cuidado depois, esse processo. Tu tá vendo aqui, ó, o quinidoblasto, nematocisto, células dos quinidários lá, que são modificações do complexo de Golgi também, tá bom? Lisossomos, que é onde eu queria chegar para a gente poder, né, seguir passeio aqui. O lisossomo são vesículas que tiveram origem no complexo de Golgi e a função básica delas é a digestão intracelular. Digestão intracelular. Olhe para mim, olhe para minha cara. Veja, preste atenção aqui, ó. Seguinte, o lisossomo, ele teve a sua origem no complexo de Golgi, tá certo? Então é uma vesícula cheia de enzimas e promove o processo de digestão intracelular. Existem dois tipos de digestões. A digestão heterofágica, que é quando uma célula engloba uma partícula de fora, tá certo? E existe a digestão autofágica, que é quando a célula ela ela digere uma partícula que existe dentro dela. Por exemplo, uma organela velha, uma mitocôndria velha que está lá, aí vem o lisossomo, engloba isso, digere isso, reciclando as organelas. Isso é muito importante, tá certo? Fique ligado nisso. Lisossomos, olha aqui para o nosso quadro. Digestão heterofágica. Como é que funciona isso, Tiago? Vê. Saiu do complexo de Golgi, o lisossomo. Saiu daqui o lisossomo. Chamado de lisossomo primário. O lisossomo primário vai se juntar ao fagossomo, formando o vacúolo digestivo. Veja só, essa imagem é muito linda, muito maravilhosa, mas ela bota tudo agora ao mesmo tempo. E aí eu fico logo agoniado com isso, sabe? É melhor escrever aqui para você. Veja, aqui está a célula. Eita. Deixa eu tentar fazer um círculo mais bonitinho. Não deu não. Deixa eu fazer um menor. Também deu não. Precisa não. Imagine que esse branco aqui que você está vendo todo seja a célula. Pronto.
tá? O complexo de Golgi liberou o lisossomo primário pra gente. Tá aqui o lisossomo primário. Com as suas enzimas, né? Enzimas hidrolíticas que promovem a digestão. Aí o lisossomo primário, ele vai se juntar com quem, Tiago? Vai se juntar com o fagossomo. Tá lembrado do fagossomo? Tá lembrado sim, a gente falou aula passada. Fagossomo é aquele produto da fagocitose, né, com partícula sólida. A junção do lisossomo primário, veja, deixa eu apagar, porque ficou feio, a gente tem que apagar. Apagando aqui, dando a limpada aqui, pronto. Veja. Lisossomo primário. O lisossomo primário se juntou com o fagossomo. Tiago, poderia ser um pinossomo? Poderia também. Mas eu quis falar aqui de fagossomo. Certo? A junção dos dois, do lisossomo primário com o fagossomo, para digerir o que está no fagossomo, forma uma vesícula maior, tá certo? Deixa eu só apagar essa vesícula de novo aqui, porque eu quero falar botar cores diferentes aqui para que a gente possa trabalhar. Pronto, apagando. Morreu. Vê só. Ó. Uma vesícula maior. E essa vesícula maior vai conter a digestão, as enzimas do lisossomo, né? Mais os elementos do fagossomo. Então vai digerir tudo isso aqui dentro. Vai ocorrer uma digestão. As enzimas hidrolíticas do lisossomo vão começar a digerir isso. Tudo tranquilamente, beleza? Até no final de tudo, eu tenho uma vesículazinha aqui, tá certo? Que vai conter apenas aquilo que não presta. Os resíduos, o restinho, o resíduo, aquilo que não presta para a célula, tá certo? Vai fazer até plasmocitose, defecação celular. Essa vesícula que contém o resto, nós chamamos de vacúolo residual. Vacúolo residual. E aqui eu tenho o famoso vacúolo digestivo que eu não copiei. Digestivo. Pronto, tá certo? Vacúolo digestivo faz a digestão do alimento, é a fusão do lisossomo com o pinossomo fagossomo. E o vacúolo residual vai se juntar à célula, a membrana da célula, para ser eliminado. Ó pra cá, galera, ó pra mim. Vê só, galerinha. Bem, os detalhismos do lisossomo realmente são esses. Essa é a função heterofágica dele, a digestão heterofágica dele. Quando ele engloba uma partícula de fora, né? Fagossomo, pinossomo, tá lá. A digestão autofágica é quando ele digere uma substância interna da célula, uma organela. Segue o mesmo processo. Sendo que em vez de eu chamar de vacúolo digestivo, eu chamo de vacúolo autofágico. Tem algumas organelas que eu gostaria de comentar com vocês bem brevemente e rapidamente, só no tete-a-tete aqui. Tá certo? Que até porque vamos falar em outras situações. Mitocôndrias são organelas que promovem o que? A respiração celular. Tiago, por que tu não mostra a mitocôndria? Porque vai ter uma aula só sobre respiração celular. Cloroplasto promove o que? A fotossíntese. Tiago, por que tu não mostra o cloroplasto? Porque vai ter aula só sobre cloroplasto. Beleza? Tranquilo? Ou melhor, uma aula só sobre a parte de fotossíntese. Então relaxe, fique tranquilo. Só tem uma organelazinha que eu queria comentar, que eu não comentei antes, chamada de peroxissomo. O peroxissomo, olhando para ela, é a mesma coisa que o lisossomo, tá certo? Uma bolsinha cheia de enzimas. A diferença é que o lisossomo, ele contém enzimas hidrolíticas, ele promove a digestão de alguma coisa. O peroxissomo tem enzimas oxidativas, enzimas que promovem o que, Tiago? Promovem a oxidação de algumas estruturas, tá certo? Geralmente o lisossomo ele se atém à digestão intracelular, enquanto o peroxissomo ele se atém à desintoxicação celular. Eu só queria que você lembrasse, olha aqui pro quadro rapidinho, lembrasse das peroxidases. Peroxidases são enzimas lá do peroxissomo que promovem a desintoxicação da célula. Tá certo, galerinha? Olha pra mim, rapidinho. Olhou? Galera, vê só.
Essa seria a parte de citoplasma que eu queria comentar com vocês, tá certo? Essa parte de organelas, muito importante. Se ligue no seu Enem isso é fundamental. A gente se encontra na próxima aula. Falou. Tchau, tchau.